Amados, nós vamos abrir a palavra de Deus no texto de Amós, capítulo 3. Amós, capítulo 3. Darei aqui um tempo extra para os irmãos encontrarem. Não tem crise. Amós, capítulo de número 3. E antes de nós lermos o texto, queria dizer que eu tinha a intenção de trazer hoje um sermão escatológico, um sermão baseado em Mateus. A gente tem estudado Mateus e hoje eu pretendia ler Mateus 24 e fazer um estudo a partir dali. Mas a mensagem que vamos dar não deixa de ser escatológica. E ao estudar Amós para a escola dominical, eu senti um apelo da necessidade de olharmos para este autor, o profeta, e ver também a sua mensagem, que é uma mensagem para os nossos dias, assim como foi para os dias do passado, e entender a importância disso para nós, igreja, individualmente. Cada um de nós certamente deverá sair com aplicação para o seu coração. Então, Amós capítulo 3 diz assim: ouvi a palavra que o Senhor fala contra vós, filhos de Israel, contra toda a família que ele fez subir da terra do Egito, dizendo: de todas as famílias da terra, somente a vós outros vos escolhi. Portanto, eu vos punirei por todas as vossas iniquidades. Andarão dois juntos se não houver entre eles acordo? Rugirá o leão no bosque sem que tenha presa? Levantará o leãozinho no covil a sua voz, se nada tiver apanhado? Cairá a ave no laço em terra, se não houver armadilha para ela? Levantar-se-á o laço da terra, sem que tenha apanhado alguma coisa? Tocar-se-á a trombeta na cidade, sem que o povo se estremeça? Sucederá algum mal à cidade, sem que o Senhor o tenha feito? Certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma, sem primeiro revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas. Rugiu o leão, quem não temerá? Falou o Senhor Deus, quem não profetizará? Fazei ouvir isto nos castelos de Asdod, nos castelos da terra do Egito, e dizei: ajuntai-vos sobre os montes de Samaria, e vede que grandes tumultos há nela, e que opressões há no meio dela. Porque Israel não sabe fazer o que é reto, diz o Senhor. E entesoura nos seus castelos a violência e a devastação. Portanto, assim diz o Senhor Deus: o inimigo cercará a tua terra, derribará a tua fortaleza, e os teus castelos serão saqueados. Assim diz o Senhor: como o pastor livra da boca do leão as duas pernas ou um pedacinho da orelha, assim serão salvos os filhos de Israel que habitam em Samaria, com apenas o canto da cama e parte do leito. Ouvi e protestai contra a casa de Jacó, diz o Senhor Deus, o Deus dos exércitos. No dia em que eu punir Israel, por causa das suas transgressões, visitarei também os altares de Betel, e as pontas do altar serão cortadas e cairão por terra. Derribarei a casa de inverno com a casa de verão. As casas de marfim perecerão, e as grandes casas serão destruídas, diz o Senhor. Ainda no 4 ele diz: ouvi esta palavra, vacas de Bazã, que estais no monte de Samaria, oprimis os pobres, esmagais os necessitados, e dizeis ao vosso marido: dá cá e bebamos. Jurou o Senhor Deus pela sua santidade, que dias estão para vir sobre vós, em que vos levarão com anzóis, e as vossas restantes com fisga de pesca. Saireis cada uma em frente de si pelas brechas, e vos lançareis para Hermon, disse o Senhor. Eu queria ler também ainda com os irmãos um texto do Novo Testamento, segunda carta de Paulo a Timóteo, no versículo 4, capítulo 4, os primeiros 5 versículos, que diz assim: conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos pela sua manifestação e pelo seu reino. Prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não. Corrige, repreende, exorta com toda longanimidade
e doutrina, pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Tu, porém, sê sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faz o trabalho de um evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério. Amém. Senhor, seja a tua graça sobre nós, na compreensão do texto e em sua aplicação sobre a nossa vida. Perdoa os nossos pecados, a dificuldade que temos para falar, a dificuldade que temos para ouvir, a dificuldade para reter e muito mais para aplicar. Mas que o teu Espírito, poderoso como é, possa nos fazer entender e sermos edificados e praticarmos a tua palavra, não sermos apenas ouvintes. Ajuda-nos, ó Pai, tem misericórdia de nós. Te pedimos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Queridos, de certa forma, continuaremos aquilo que iniciamos semana passada. Há uma ligação de tema entre o que tratamos acerca da reforma que o rei Josias realizou. No tempo e no espaço será mais ou menos 100 anos depois do texto que lemos em Amós, e no reino de Judá. Aqui o texto de Amós fala para o reino do norte, o reino de Israel. Mas os contatos e as semelhanças são muito grandes. E o ponto é que, se olharmos séculos, milênios depois, e tentarmos enxergar o nosso contexto de vida hoje da igreja, vamos ver que as semelhanças continuam. Tristemente, continuam. E a pergunta que eu faria a você, você acha que a igreja, aquilo que se chama igreja, evidentemente, está em crise? Será que há uma crise de identidade na igreja? Ou seja, não é tão fácil assim você sair de uma igreja e, pela placa da igreja que diz lá Igreja de Cristo, alguma coisa, você entrar e efetivamente encontrar uma igreja de Cristo. Ou, hoje em dia temos a internet, abrimos ali o YouTube e procurarmos mensagens e ouvirmos as coisas mais estranhas possíveis. E como consequência disto, vemos as atitudes mais estranhas e bizarras sendo feitas em nome de Cristo, em nome de Deus, ou como cristianismo. E, em razão disso, vemos também a exploração das pessoas acontecendo, exploração como, por exemplo, dos eleitores, do voto, pastores ou ditos pastores, influindo na decisão das pessoas em quem elas deveriam votar, e fazendo isso de púlpito, usando as suas igrejas como palanques, e as pessoas aceitando isto pacificamente, como ovelhas propriamente. Será que nós vivemos numa época em que a palavra de Deus está sendo questionada na sua relevância? Será que a Bíblia deveria ser pregada como ela é efetivamente, no seu texto? Será que não é o momento de fazermos uma releitura, um adocicamento, uma transformação de textos que parecem tão duros para pessoas que hoje são tão sensíveis? Da minha época em que eu era seminarista, anos 90, havia um autor que, tenho certeza, muitos aqui leram, Rick Warren, com o livro Vida com Propósito, Igreja com Propósitos. Esse livro é um livro que encantou uma geração, e eu digo que também fui encantado. Naquele livro, nós aprendíamos que era preciso que a igreja tivesse um olhar de sensibilidade para com as pessoas que vêm de fora. E, de fato, isso é um ponto muito importante. Nisto há uma verdade. Poderíamos pensar assim: bom, gente, o nosso alvo é missionário, vamos investir todo o nosso dinheiro para missões. Portanto, não há lugar aqui para gastarmos dinheiro com ar-condicionado.
Mas aí nós nos esquecemos que recebemos pessoas aqui com a necessidade de ouvir a palavra e elas vão, se elas não sentirem um ambiente adequado, elas possivelmente nem fiquem para ouvir a palavra de Deus. Aspectos assim devem ser considerados efetivamente. No entanto, aquilo que no inglês se chama de seeker sensitive, que é a proposta do Rick Warren, vai ao nível da pregação. Ou seja, você não deve trazer uma pregação que vá ferir a sensibilidade das pessoas. Ou seja, evite falar acerca de pecado. Não falemos acerca do sangue, por exemplo. Cruz é uma coisa pesada também. Não vamos ficar dando nomes, né, aos pecados do nosso momento, mas procure colocar as pessoas, né, como elas gostariam de ser recebidas, mostrar o quão importantes elas são, mostrar que elas estão no centro das atenções de Deus. Elas são, na verdade, né, extrapolando um pouquinho essa visão mais do coach, né, elas estão ali, elas são o centro da vontade de Deus. Deus faz com que elas sejam o centro do mundo e tal, e todo mundo sai daqui com uma sensação de que eu sou muito especial, e elas estarão muito mais encorajadas a retornar a esse ambiente. No entanto, nós temos um problema. Claro que isso tudo implica que a igreja, de uma forma geral, tem sido tomada por esse tipo de atitude, ou essa visão, e isso tem fragmentado, isso tem esfacelado, isso tem enfraquecido tanto a palavra que tem sido apresentada, quanto efetivamente, né, a fé das pessoas, o seu coração, a sua condição e a sua identidade como igreja. Isso tudo tem se esfacelado. Veja, por exemplo, fenômenos mais radicais, eu diria, como, por exemplo, um conhecido de muitos, que é Caio Fábio de Araújo Filho, que já foi um pastor presbiteriano, mas que, uma série de razões, ele deixou a igreja, não sei nem se foi excluído da igreja, mas ele deixou a igreja e hoje é um guru de uma seita. E nesta seita ele prega que a palavra de Deus, que você deve considerar como palavra de Deus, é tão somente as falas de Cristo. Então, você tem lá os evangelhos como palavra de Deus. O que vai além disso não é palavra de Deus. Logo, o texto de Amós não é palavra de Deus. Ora, se você entende desta maneira, tanto vai contra as próprias palavras de Cristo, que veio cumprir aquilo que a lei de Deus apresentou e conhecemos no Antigo Testamento. E você desconsidera toda a vontade de Deus expressa em toda a palavra. Enfim, é uma heresia. Mas existem grupos mais sutis, que vêm pregando que, mesmo considerando todo o restante como palavra de Deus, é preciso que se faça uma releitura disto. Queridos, isso está na moda, isso está acontecendo hoje. Alguns que efetivamente pregam isto de forma aberta, como Ed René Kivitz, é preciso dar nomes aos bois, de uma forma bastante aberta, para que as pessoas, ouvindo esse discurso, elas passem a aceitá-lo. Ele mesmo fala nos seus pronunciamentos o quanto isso, na verdade, foi sendo moldado dentro dele aos poucos. Isso vai sendo uma coisa que vai sendo transformada aos poucos. A ideia de que nós devemos atualizar a mensagem da Bíblia, porque ela não foi escrita para os nossos dias. Quando o apóstolo Paulo, lá em Romanos, no capítulo 1, ele fala claramente acerca do que é pecado em relação à sexualidade, que isso dizia respeito a um tempo do passado, do momento, do contexto romano, e que para hoje nós temos que fazer uma nova leitura disto, ou entraremos em choque com pessoas, ou traremos sofrimento a pessoas, e eu não nego, há sofrimento efetivamente a pessoas quando elas se deparam com determinados textos da palavra de Deus. Há um sofrimento, há uma dor, há um peso, há uma dificuldade, a pessoa não se sente encaixada dentro da palavra de Deus, e isso causa uma frustração às pessoas que querem de fato um Deus que as abrace, que as recebam, que as trate como elas são. E então existe aí um meio termo entre Caio Fábio, e outros que vão assim, nós aceitamos a palavra, mas ela precisa ser adaptada ao seu discurso.
Mas existe também um outro grupo que pode acontecer até dentro de igrejas presbiterianas, e que não é o segundo grupo que eu disse, mas um que tenta tornar a palavra de Deus mais palatável a nós. E fazendo isto, evitando certos textos da palavra, ou tentando justamente trazer sempre uma mensagem que seja agradável aos ouvintes. E evidentemente esse tipo de tentativa fará com que mais pessoas sejam atraídas para ouvir aquilo que elas querem ouvir. E os auditórios se tornarão mais cheios. Eu não estou dizendo com isso que devemos julgar auditórios com base nisso, dizer, olha, só há muitas pessoas naquela igreja porque o evangelho tem sido distorcido. Não é o que eu estou dizendo. Mas que a distorção do evangelho provoca, sim, a condição, né, a possibilidade de mais pessoas poderem se unir a ouvir aquilo que elas querem ouvir. Isto é um movimento que tem acontecido mundo afora, não apenas no nosso país. Mas eu quero trazer esse aspecto para o nosso nível individual. Porque se eu digo aqui e pergunto, existe uma crise na igreja? A pergunta que nós devemos fazer é se existe uma crise em mim, em relação a Deus. Eu estou em crise. E aí, em que nível que nós queremos chegar? Bom, vamos voltar então os olhos para o texto de Amós. E lá perceber, primeiramente, que o profeta Amós, ele estava num contexto muito específico. Aquele período do ano 760, quando Amós levou a sua mensagem ao Reino do Norte, era um período em que o reino estava dividido. Israel era o Reino do Norte e o Amós, né, o profeta Amós, fazia parte do reino de Judá. Ele morava em Tecoa, ele era um boieiro, ou seja, alguém que trabalhava com gado, ele era um dos pastores, ele era um colhedor de sicômoros, uma pessoa da terra, e Deus simplesmente o levantou para ir ao Reino do Norte e falar com o rei Jeroboão II, num período de muita paz, de muito crescimento do povo, de opulência, num período de muito luxo, num período em que houve expansão da terra, que não haviam guerras e, portanto, as pessoas estavam muito bem, obrigado, estavam realizando seus sacrifícios a Deus. Haviam 3 lugares em que as pessoas iam prestar os seus cultos a Deus, lá no Reino do Norte, fora de Jerusalém. Era Gilgal, havia Betel, havia um outro lugar em Dan. As pessoas, eles estavam muito felizes com Deus e com os seus deuses e com as suas atitudes, até que então vem esse profeta e ele vai rugir diante daquela nação do Reino do Norte. Eu quero então trazer aqui algumas lições para nós, já diante disto. Não dá tempo de nós lermos todo o texto de Amós, seria o ideal, né? Mas nós percebemos apenas pelo capítulo 3, a fala, a maneira como Deus se volta para o Reino do Norte. Você começa no capítulo 1, quando Amós se apresenta, o primeiro versículo apenas faz uma apresentação de que Amós estava entre os pastores de Tecoa, e ele fala nos dias de Uzias e de Jeroboão, rei de Israel, 2 anos antes do terremoto. E em seguida ele diz, o Senhor rugirá de Sião, e de Jerusalém fará ouvir a sua voz. Veja, no capítulo 3 que nós lemos aqui, o texto disse no versículo 8, rugiu o leão, quem não temerá? A palavra de Deus, então, ela surge aqui como um leão que ruge na sua força, bramando para ser ouvida. E quando ela fala, ela deve suscitar temor no coração do homem. Em nenhum momento você vê Deus pedindo licença para falar. Olha, o profeta chegou lá, né, e diria, olha, me perdoe por aquilo que eu vou dizer, eu sei, vai ser um pouco duro, gente. Né? Eu sei que, olha, primeiramente lembre-se, Deus é amor, né? Deus é graça, Deus ama vocês e tal, mas olha, eu preciso dizer o seguinte. Na verdade, nós vemos no texto o profeta sendo extremamente objetivo com a mensagem que ele deveria dar. E não era uma mensagem, né, muito bonita, muito agradável. Na verdade, não era uma mensagem agradável, porque era uma mensagem de que Deus iria pesar a mão sobre várias nações. O texto dos versículos do capítulo 1 enumera várias nações que Deus
o texto diz literalmente: meterei fogo a estas nações. E entre elas, no capítulo 2, ele inclui Judá e ele inclui Israel, por aquilo que Judá e Israel haviam feito contra Deus. Então, perceba, eu queria que você, primeiramente, pudesse aprender comigo nesta manhã sobre a força da palavra de Deus. A palavra de Deus, ela tem força. A palavra de Deus, ela não precisa ser defendida, inclusive. É Lutero quem dizia que basta que você solte a palavra que, como leão, ela se defenderá. Nós não precisamos tentar adocicá-la para torná-la mais adaptável ao nosso mundo, que é um mundo com os ouvidos muito sensíveis. A palavra de Deus, ela deve ser colocada em sua pureza, para que ela provoque a reação que ela precisa provocar. Quando o profeta se vê diante de Jeroboão e diante do reino do norte, as palavras são duras, mas eram as palavras que precisavam ser ouvidas. Nós criamos e temos criado uma geração de pessoas que, infelizmente, parece que não tem força para ouvir a verdade, não quer ouvir a verdade, mas isto não tira de nós a necessidade de falarmos a verdade como ela é. E sabendo que isto vai gerar reações das pessoas por causa da verdade. Quanto menos reação há da presença da igreja no meio do mundo, mais suspeite do qual tem sido a mensagem da igreja no meio deste mundo. Porque quanto mais ela se conformar ao mundo ao redor, mais ela será evidentemente aceita como parte do mundo, mas nós não somos deste mundo, a nossa palavra não é deste mundo, ela não é adaptada ao mundo, a nossa palavra, a palavra de Deus, ela vem para revolucionar o mundo, ela vem para apresentar a verdade a este mundo. Eu fiquei muito surpreso quando, ouvindo uma entrevista desse pastor que eu citei há pouco, e diante de um ímpio que lhe pergunta: eu devo temer o inferno? Eu devo temer o inferno? Ora, é como se um ímpio estivesse levantando a bola para você cortar, com o evangelho de Cristo. E a resposta bíblica é: sim, você deve temer o inferno. É uma realidade. Cristo pregou acerca do inferno. E irão para lá todos os rebeldes, aqueles que confrontam a vontade de Deus, todos aqueles que são desobedientes, estão em inconformidade com Deus. A ira de Deus, ela paira sobre o mundo. Romanos capítulo 1, sim, tema o inferno. Não tema aquele que pode matar o seu corpo, mas tema aquele que pode levar a sua alma ao inferno, sim. Mas é por isso que Cristo veio ao mundo, para nos salvar exatamente do inferno. E aí vai esse pastor e diz: não, você não deve temer o inferno. Então, quando você faz isso, você anula, aniquila completamente a ideia da graça de Deus. Para que graça? Não há inferno, também não há necessidade da graça. E esse mesmo entrevistador, ele pergunta algo como: o que devo fazer para agradar a Deus? Novamente, uma levantada, Para qualquer um de nós, conhecimento da palavra, podemos cortar com o evangelho de Cristo ali, o que fazer para agradar a Deus? E a resposta é: de acordo com o livro tal, seja autêntico, porque Deus gosta de pessoas que são autênticas. Ora, a nossa autenticidade é que nos leva ao inferno, por aquilo que somos, justamente pecadores, merecedores da ira divina do Senhor. Nós precisamos da misericórdia e da graça de Deus. O que o Senhor requer de nós? O Senhor requer de nós arrependimento. A Bíblia diz, Atos, Pedro pregando à multidão: e aí o que se espera de nós? Arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome do Senhor Jesus Cristo, para que vocês sejam livrados da ira de Deus. Queridos, percebam que esse evangelho adocicado, batizado, esse leite batizado, ele tem tirado exatamente o foco, a ideia da justiça e da ira, da santidade de Deus. E quando você tira esses conceitos, não sobra nada. Vira apenas um coach moderno, um coach com um linguajar religioso. O texto de Amós é um texto pesadíssimo.
em que ele chega diante daquele povo e diz: olha, Deus vai pesar a mão sobre vocês, como um leão que ele ruge. Falou o Senhor Deus, quem não profetizará? Vacas de Bazã. Que palavra dura aquelas mulheres, porque elas estavam fazendo coisas terríveis. Oprimis os pobres, esmagais os necessitados, e dizeis a vosso marido: dá cá e bebamos. Jurou o Senhor Deus pela sua santidade, que dias estão para vir sobre vós, em que vos levarão com anzóis, e as vossas restantes com fisga de pesca. Saireis cada um em frente de si pelas brechas, e vos lançareis para Hermon, disse o Senhor. Aqui está a força da palavra de Deus. E é claro que isto vai trazer reação. E a reação que nós vemos em Amós está no capítulo 7, quando Amazias, diz o texto, versículo 10, diz o texto: Amazias, o sacerdote de Betel, mandou a Jeroboão, rei de Israel: Amós tem conspirado contra ti, no meio da casa de Israel, a terra não pode sofrer todas as suas palavras. Porque assim diz Amós: Jeroboão vai morrer, Israel certamente será levado para fora da sua terra em cativeiro. Então Amazias disse a Amós: vai-te, ó vidente, foge para a terra de Judá, e ali come o teu pão, e ali profetiza. Mas em Betel daqui por diante já não profetizarás, porque é o santuário do rei e o templo do reino. A reação deles foi a rejeição e a proibição e a expulsão de Amós do reino do norte. Volta para a tua terra e fica lá, e lá você profetiza o que você quiser, mas aqui não. Queridos, quando nós apresentamos a palavra de Deus na sua integridade, na sua pureza, é natural que as pessoas rejeitem, é natural. A palavra de Deus, ela não dá ibope, as pessoas não querem ouvir a verdade. Nós lemos no texto de Paulo a Timóteo, que há um comichão nos ouvidos das pessoas. As pessoas não querem ouvir a verdade da palavra, mas a força da palavra está na sua integridade, a força da palavra está nela de uma forma pura, na maneira como ela é apresentada e na maneira como nós devemos pregá-la. Então, isso diz respeito à nossa atitude. Um segundo ponto é percebermos que a força da palavra está ligada justamente à sua pureza, da forma como ela é. Veja que no capítulo 1, capítulo 2, ele diz assim: assim diz o Senhor, por 3 transgressões de Judá e por 4 não sustarei o castigo, porque rejeitaram a lei do Senhor e não guardaram os seus estatutos, antes as suas próprias mentiras os enganaram. E após elas andaram seus pais. O problema daquela geração estava exatamente em não aceitar a palavra de Deus. Preferiam seguir as próprias mentiras. Isso continua sendo uma realidade hoje. O nosso coração ainda prefere mentiras. Nós ainda estamos buscando coisas que sejam mais palatáveis para a nossa geração. E aí o que vai acontecer? Capítulo 9, lá de Amós, ele diz assim, aliás, capítulo 8, versículo 11 diz: eis que vem dias, diz o Senhor Deus, em que enviarei fome sobre a terra, não de pão nem de sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. Andarão de mar a mar e do norte até ao oriente, correrão por toda parte, procurando a palavra do Senhor, e não a acharão. Interessante, né? Porque na semana passada pregávamos em Josias, e eles acharam a palavra que estava, a lei do Senhor, né? Que estava perdida no meio do templo. E aqui o texto está falando que isso iria, de fato, acontecer. E está acontecendo nos nossos dias. Apesar da palavra estar tão amplamente divulgada por meios mais diversos, mas as pessoas não conhecem. O desconhecimento da palavra toma conta. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que haverá fome sobre a terra. Será este o momento em que isso está acontecendo? Queridos, isto clama de cada um de nós uma atitude diferente. É aí onde entra o seu papel, o meu papel. Nós não podemos seguir esta geração, não podemos ser como o povo de Judá que rejeita a palavra, que gosta de mentira, ou como a nossa atual geração que está aberta às mentiras ou que rejeita a palavra. Nós temos que nos apegar a ela, temos que ser ao contrário, conhecemos a palavra. Guarda no coração as tuas palavras para não pecar contra ti.
Nós temos que ser a geração da palavra. A igreja presbiteriana, entre outras igrejas, deve ser a igreja da palavra. Nós devemos conhecê-la, meditá-la todos os dias. Medita nela dia e noite, né, para que sejas bem sucedido. Você tem, e eu, né, nós temos que conhecer a palavra, se possível, de cor. Temos que guardá-la no nosso coração. Por que não memorizamos mais a palavra? Por que não gastamos mais tempo lendo os salmos, memorizando os salmos? Eu estava tentando fazer isso na semana passada, o salmo de número 11, né, 111, aliás, salmo lindo. Né, e tantos salmos da Bíblia, nós precisamos disso. A igreja precisa disso para ser preservada em tempos em que ela está sendo desprezada. Mas por fim, e eu preciso ser breve aqui pelo nosso horário, nós também devemos atentar para um outro fator em Amós que salta aos olhos. Se há necessidade da força da palavra, pela sua pureza, isto vai trazer reação do mundo, que será de querer te cancelar nos moldes modernos. Isto aconteceu com Amós, isto aconteceu com os apóstolos, quando eles disseram para os líderes, né? Antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Não podemos deixar de falar das coisas que nós vimos e ouvimos. Pedro e João, tendo diante deles a ameaça da prisão. Mas eles foram claros. E nós devemos ser mais claros ainda nos nossos dias. Olhando para Amós, nós olhamos para alguém que Deus usou e que chama a atenção uma característica, a fidelidade deste homem. Amós foi fiel na entrega da palavra. Assim como o apóstolo Paulo, hoje pela manhã, ainda na Santa Ceia, líamos que ele disse assim: o que eu recebi, eu também vos entreguei. Esta é a tarefa da igreja, não é mudar o que Deus nos entregou, mas entregar aquilo que nós recebemos, da forma como nós recebemos. Amós não tentou mudar, adulterar, adocicar para que os outros pudessem entender. Ele entregou do jeito que ele recebeu. E por isso houve uma atitude de rejeição da parte de Amazias, da parte do rei Jeroboão, e que o ameaçou efetivamente. E a resposta dele, vocês podem ler lá no texto, a resposta deles diante da ameaça foi: ora, eu não sou profeta, versículo 14 do capítulo 7, nem discípulo de profeta, mas boieiro e colhedor de sicômoros, que era um figo, tipo de figo. Mas o Senhor me tirou de após o gado, e o Senhor me disse: vai e profetiza ao meu povo de Israel. O Senhor me disse: vai e faz isso, profetiza. Ora, resposta de Amós: ouve, pois, a palavra do Senhor. Então você vai ouvir agora. E o que ele tinha a dizer para Jeroboão era duríssimo. Tu dizes: não profetizarás contra Israel e nem falarás contra a casa de Isaque. Portanto, assim diz o Senhor: tua mulher te prostituirá na cidade, teus filhos e tuas filhas cairão à espada, e a tua terra será repartida a cordel, e tu morrerás na terra imunda, e Israel certamente será levado cativo para fora da sua terra. Espere ter o seu pescoço cortado, né, depois de falar isso para o rei. No entanto, acredito que algum nível de temor a Deus ocorreu no coração desse rei. Não há um registro de que Amós tenha sido morto após tais palavras, mas o que ele estava dizendo não era uma ameaça, ou não era simplesmente o que iria acontecer, e aquele rei precisava ouvir toda a verdade. Será que nós estamos dispostos a falar toda a verdade? O texto de Paulo, voltando para finalizarmos, né? Paulo diz para Timóteo: Timóteo, olha, conjuro-te perante Deus e Cristo, que há de julgar os vivos pela sua manifestação e pelo seu reino. Prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não. Corrige, repreende, exorta com toda longanimidade e doutrina. Pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Não suportarão. Mas isso não altera a nossa missão, a nossa tarefa. Não suportarão a sã doutrina.
olhando ainda para o texto de Amós, o texto fala que eles também não suportavam a sã doutrina. Capítulo 5, versículo 10 diz assim: aborreceis na porta, olha só, aborreceis na porta ao que vos repreende, e abominais o que fala sinceramente. Veja se não é isso, né? Abominais o que fala sinceramente. Então, não falemos sinceramente, não repreendamos as pessoas, entendamos o quão sensíveis as pessoas são, não falemos a verdade, não vamos falar de inferno, não vamos falar de cruz, não vamos falar de Cristo, vamos dizer que as pessoas podem ser felizes, apenas adotando talvez algumas atitudes que possam, ajudá-las, motivá-las. E evidentemente esse não é o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Por isso, queridos, o texto que nós lemos, ele é um texto que, primeiramente, o texto de Amós, ele apresenta duramente a verdade. Deus vai destruí-los. Deus vai mandar fogo sobre vocês, assim, na lata, mandar fogo sobre Dan, sobre Edom, sobre Tiro, sobre Gaza, sobre Damasco, sobre Judá, sobre Israel. Vocês vão perecer por causa dos seus pecados. Mas entenda uma coisa finalmente, queridos, que a mensagem da palavra de Deus, ela não é uma mensagem que termina aí. Nós não somos os mensageiros do caos, do apocalipse, no sentido da destruição de todas as coisas. É o que nós merecemos. Mas no capítulo 5, você tem lá a palavra que diz: buscai-me e vivei. Versículo 4. Pois assim diz o Senhor à casa de Israel: buscai-me e vivei. Versículo 6. Buscai ao Senhor e vivei, para que não irrompa na casa de José com um fogo que a consuma, e não haja em Betel quem o apague. Queridos, nós temos uma mensagem que é uma mensagem de paz. Nós temos uma mensagem que é uma mensagem de vida, de transformação, uma mensagem centralizada na obra do Senhor Jesus. Mas como apresentar a obra do Senhor Jesus sem primeiro mostrar a destruição que o pecado produz, o que o pecado causa? Como é que você vai falar de uma solução se não há um problema que as pessoas precisam entender que existe? É o problema da condição, da posição que elas estão diante de um Deus que está irado com elas, que irá destruí-los. Elas terão a sua eternidade no inferno, de destruição, de dor, de sofrimento. Esta é a mensagem da palavra de Deus. É o que Cristo nos alerta. Se não houver esta mensagem, a segunda mensagem se torna completamente inócua. Porque eu só aceito Cristo se o que eu ganho com isto? A minha vida vai ficar mais fácil? Não, meu filho, você quer aceitar Cristo, você tem que negar-se a si mesmo, tomar a sua cruz e segui-lo até a morte, se necessário for. Isso eu não quero, Porque você não entende o outro lado. Você não percebeu a sua condição, a espada que está sobre a sua cabeça. Queridos, a igreja, então, ela precisa resgatar esta verdade. Ela não pode perder a oportunidade. Ainda que sejamos rejeitados, ainda que fiquemos falando sozinhos. Se houver aqui meia dúzia, mas formos a igreja fiel à palavra, que seja esta a igreja fiel à palavra. Que você e eu, irmãos, possamos, então, nos debruçar na palavra de Deus. Porque estamos sendo todos os dias poluídos com muito lixo que vem do mundo e vem de dentro do meio eclesial, desse meio evangelical. Que nós possamos purificar a nossa mente e pregar a verdade com amor, com amor às pessoas. Mas o mundo precisa ouvir a verdade. Se isso não acontecer, a igreja desaparece. Ela vira mais alguma coisa próxima, talvez um show, alguns podem ver, um clube, alguma espécie de associação, ou um produto que você compra para melhorar as dores da sua vida, a sua consciência. E não é isto o Evangelho. O Evangelho é tudo ou nada. Ou você está com Cristo, ou você está fora dele, você está perdido. Que Deus assim nos abençoe, amados, nesta mensagem que é também escatológica, de alguma forma traz esta visão da realidade para nós. Vamos cantar finalmente um hino que é um hino que fala da vinda do Senhor. Nós vamos cantar a primeira e a segunda estrofe desse hino.
que nos prepara para a vinda do Senhor. Se existe uma mensagem que o mundo também rejeita, é a vinda de Cristo. Se você falar para alguém assim, Cristo voltará, essa pessoa vai olhar para você torto, né? Vai olhar para você, você é meio doido. Não, você vai dizer para ela que Cristo voltará. Nós precisamos sustentar essas verdades, não só aqui dentro. Aqui vai ser fácil, né? Nós vamos cantar que Cristo virá e vamos sentir uma alegria. Mas será que temos coragem de falar isso para as pessoas lá fora? Vamos cantar.